O piloto brasileiro que foi sabotado pela própria equipe na Fórmula 1. Pelo menos é o que dizem. Em 2016, um piloto brasileiro que fazia além do que o seu carro permitia foi afastado do seu posto de titular da equipe, Sauber, após 2 temporadas. O nome dele é bem conhecido, Felipe Nasser. E após a sua saída, ninguém entendia muito bem o que tinha acontecido, até porque ele tinha superado seu companheiro de equipe nas 2 temporadas. E conforme o tempo foi passando, o mundo descobriu a verdade do que tinha acontecido. Felipe foi afastado por forças maiores dentro da equipe e até mesmo supostamente sabotado. Mas será que é verdade? Foi isso mesmo que aconteceu? Porque ele não deveria ter saído do time? Esse é o tema do vídeo de hoje. A suspeita saída e sabotagem de Felipe Nasser na Fórmula 1. Luiz Felipe de Oliveira Nasser. O piloto começa sua carreira bem cedo nas corridas e obviamente no kart. E entre 2000 e 2007, o piloto foi campeão brasileiro, bicampeão da Copa Brasil, campeão do Centro-Oeste, a região em que ele nasceu, e tudo mais no período dele no kart. E quando realizou um teste pela Fórmula BMW, impressionou ao ponto de ser convidado a disputar a categoria na Europa, da qual ele foi campeão por antecipação em 2009. Inclusive, o brasileiro era patrocinado pela Red Bull na época e pelo Drogovic. Uma coisa bem rara e curiosa que encontrei por aqui. Até aqui, a gente pode chamar ele de tudo, menos de fraco para a corrida. Em 2010 ele correu na Fórmula 3 inglesa, após o título na Fórmula BMW, e no ano seguinte, 2011, ele foi campeão de novo. A sequência de títulos foi interessante, mas infelizmente parou por aqui no que se refere a carros de Fórmula. Nasser pulou da F3 inglesa para a antiga GP2, que hoje é Fórmula 2, em 2012 e ficou lá até 2014, conquistando 10º, 4º e 3º lugares assim, respectivamente, entre 2012 e 2014. Hoje em dia, ficar 3 anos na Fórmula 2 não é algo bom para a reputação de um piloto que quer chegar na Fórmula 1. Mas na época isso parece não ter atrapalhado Felipe, porque para 2015 a Sauber anunciou que o carro azul e amarelo do Nasser iria para a Fórmula 1. E aqui começa a jornada dele na categoria. Apesar de bonito, o carro da Sauber não era dos melhores. Na real, um dos piores daqueles anos. Felipe Nasser ainda teria Marcus Ericsson ao seu lado, então a tarefa de elevar a equipe seria ainda mais difícil. Na estreia, entretanto, Nasser impressionou ao chegar em 5º lugar na Austrália, sendo aquela a melhor estreia de um piloto brasileiro na história da categoria até hoje. Pois é, já chegou pontuando de mão cheia com um dos piores carros do grid. E daí pra frente foi só o que já era esperado. Alguns bons resultados aqui e ali, sempre aproveitando as brechas que apareciam, até porque bom piloto também é aquele que mantém o carro na pista num bom ritmo, ainda mais com um carro ruim, porque você nunca sabe quando uma boa chance irá aparecer, então você sempre tem que estar bem colocado para agarrar toda oportunidade que for possível. Esse era o lema do Nasser, eu acho. Na real tô inventando agora, mas era o lema dele. No fim, o brasileiro superou Ericsson em 2015 com muita folga, foram 27 pontos contra 9 do sueco. E para 2016, Nasser chegaria com o posto de primeiro piloto na equipe, já que teria superado o sueco, certo? Olha, digamos que não foi bem isso que aconteceu. Na real, algo muito pior que isso aconteceu. No seu 2º ano de Fórmula 1, o carro do Nasser e Ericsson era um pouco pior do que o do ano passado. Acredite se quiser, a Sauber pontuou apenas uma vez naquele ano, e com Nasser, na penúltima corrida da temporada, no Brasil. Para você ter ideia, até aquela corrida, a Manor, que você provavelmente nem lembra mais, tinha pontuado na Áustria naquela temporada e estava superando a tradicional Sauber com apenas um pontinho de vantagem. Ela tinha marcado apenas um ponto e esse ponto iria fazer a Sauber receber muito menos dinheiro que a Manor no final do ano. Nasser, na chuva, contando com vários abandonos, é verdade, chegou em 9º e marcou 2 pontinhos, que foram fundamentais para a Sauber, principalmente na hora de repartir a receita de direitos de transmissão, patrocinadores e afins para o ano seguinte. Se a pontuação final das equipes definem o quanto elas vão ganhar de premiação, Nasser basicamente deu um ótimo lucro financeiro para a equipe. Falavam até de 40 milhões
que esses 2 pontos geraram para a Sauber no fim do ano. Não sei se vai encontrar o rádio dele aqui na hora, mas ilustra bem o quão importante foi aquele momento para Felipe Nasser e Sauber em 2016. Mega drive, Felipe, mega drive. Good job, thanks a lot. Thanks a lot. Good job. É porque eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca. Let's score 2 points. 2 points, yeah, mega. Enquanto isso, Ericsson tinha abandonado na mesma corrida e ficou o ano inteiro sem pontuar. Quem vê isso tudo nem imagina que Ericsson seria mantido no cargo para 2017 e Nasser, que pontuou com a equipe, seria dispensado pelo time. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E agora vamos ter que falar das suspeitas de sabotagem no time e, claro, do business da coisa. Na época, a Sauber estava passando por problemas financeiros e toda ajuda era bem-vinda, mesmo que alterasse até mesmo a hierarquia dentro do time. Na real, Sauber naquela temporada poderia ter sido a pior Sauber de todos os tempos, até chegar 2017. Nas palavras de Nasser, a equipe não tinha condições, eram os piores carros do grid naquele ano de 2016. E eu lembro que só fui ter o carro atualizado, o primeiro chassi de 2016, na 4ª ou 5ª corrida de Fórmula 1 daquele ano. Isso porque, em tese, havia uma preferência interna pelo Ericsson, justamente porque um dos investidores da equipe na época queriam que isso acontecesse. O brasileiro contou que enquanto ele só veio ter chassi em 2016 na 4ª corrida, o sueco já tinha o carro atualizado muito antes disso. A empresa em questão era a Tetra Pak, a tal investidora que queria que o Ericsson tivesse prioridade. Um dos mecânicos que trabalhou com Nasser e trabalhou na Sauber na época, contou que a investidora comprou a Sauber para o Ericsson, entre aspas, e que a preferência pelo sueco era claríssima lá dentro. Peças de 3.000 km, eles refizeram essa peça e a outra que vinha com 0 km novinha ia para o carro do Ericsson. E a peça mais velha era montada no carro do Sauber. Isso é a realidade. Os relatos também falavam que Nasser acertava o carro durante as sessões, mas logo depois o carro da Sauber ficava diferente para ele e que até mesmo o sueco copiava as configurações do carro do brasileiro, que era boicotado logo depois. Até mesmo mecânicos com 20 anos de Sauber que trabalhavam no carro do Nasser foram demitidos justamente por entregar um carro muito bom ao brasileiro. Um caos, tudo porque alguém lá dentro supostamente queria que fosse assim. O Ericsson sempre à frente do brasileiro e sempre com o melhor material possível. E mesmo assim, o brasileiro fez o time pontuar no final do ano e garantiu uma bolada de premiação no final da temporada. Mas adivinha? Ele foi demitido. E Pascal Wehrlein foi o seu substituto e muito apoiado pela Mercedes na época. Já o brasileiro, fora da Fórmula 1 e nunca mais voltou. E após o GP do Brasil, mesmo com a equipe em festa pelo resultado, Nasser contou que os chefes da equipe disseram o seguinte a ele após o 9º lugar. Para a gente não mudou nada, poderia ter sido você ou Ericsson. Um balde de água fria daqueles, como quem dissesse, você só fez sua obrigação, a gente não vai ficar feliz por você. Um tempinho depois, o grupo Sauber negou que houve favorecimento ao piloto sueco na época, e que sempre tratou os pilotos de maneira igual. Mas fica a seu cargo acreditar nas palavras do Nasser ou nas palavras da própria equipe Sauber, que obviamente não vai dizer que eles preferiram o piloto ou não. A verdade é que Felipe Nasser foi um daqueles casos, daqueles exemplos clássicos de pilotos que mereciam ter carros melhores. E eu nem tô falando de uma Ferrari, Red Bull ou Mercedes, mas no mínimo um carro mediano para testar ele e assim saber se ele poderia ir além, porque na Sauber ele já tinha provado isso, seja dentro dos bastidores ou não. De tempos em tempos aparece um piloto brasileiro que em tese é preterido na sua equipe de Fórmula 1. Aconteceu com Barrichello, aconteceu com Massa e nesse caso aconteceu em tese com o Felipe Nasser. Todas as informações foram ditas e encontradas pela visão de quem estava lá, Felipe Nasser e o seu engenheiro, o Thiago Conte. Não dá pra dizer que é verdade ou se é mentira, porque uma parte não vai dizer que é mentira e a outra não vai admitir que de fato preferiu o Ericsson em relação ao Nasser. A única coisa que é verdade é que sim, a Sauber preferia o Ericsson em relação ao Nasser, por um motivo bem simples. Você não demite um piloto que é melhor que o outro, você não demite um piloto que pontuou mais que o outro. Se a Sauber fosse escolher um piloto apenas pela meritocracia, o Nasser deveria ter ficado. E como ele não ficou, sim, a Sauber preferia mais o Ericsson que o Nasser.
mas se por causa de patrocinadores ou não, só vai saber mesmo quem tava lá. E é esse o vídeo de hoje. Eu quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.